Salve, salve, gurizada! Mais um Papo S aqui pra vocês. Eu sou a Isadora. E eu sou a Alice, em parceria com a Rádio RC7. A gente tá aqui pra mais um episódio de Mulheres na Serra. Com esse quadro, a gente quer enfatizar a importância da mulher pra nossa região e mostrar para as pessoas a importância que elas têm nesse cargo que elas atuam. Estamos aqui hoje com a Beatriz Blair Rodrigues. Olá, Beatriz, tudo bem? Olá, tudo bem? Você pode começar contando um pouco sobre você pra nós? Vamos lá. Então, me chamo Beatriz, Ariana, nasci em abril, tenho um envolvimento familiar muito presente na minha vida até hoje, gosto de música, gosto de trabalhar, situações nobres, causas nobres, se eu precisar eu estou envolvida porque eu acredito muito no nosso trabalho. Nosso equilíbrio é fundamental, nem 8 nem 80, mas se a gente puder achar um meio tempo, assim, meio termo, eu acho que é o ideal. Tenho meus momentos, assim, onde eu tenho vontade de ficar mais quieta, tenho momentos onde eu tenho vontade de estar mais agitada, né? Trabalhar no serviço público hoje me preenche muito. Então, sou mãe do Matheus, que é um menino querido, parceiro. Somos muito envolvidos assim com bichos, com animais. Sentamos, estudamos juntos, lemos juntos, fazemos várias atividades, então é bem legal. Minha vida não tem uma rotina, assim, sabe? Minha vida toda semana eu me programo para alguma coisa e naquela semana eu vou definindo os meus horários. É meio complexo, assim, mas dá tudo certo. Você considera a sua vida corrida? Sim. Sim, eu vivo em função do tempo, né? Vivemos em função do tempo, né? Nossos horários são bem apertadinhos, assim. Reunião... eu trabalho com saúde pública, Sim. Né? Então, as agendas são extensas, os horários com os secretários de saúde nem sempre fecham, então a gente se multiplica. Eu já vivenciei vários lugares e hoje eu digo que eu tenho o privilégio de conhecer todos os setores, porque eu já tive momentos onde eu passei por cada um deles, então eu tento contribuir, né, com essa pequena bagagem que eu tenho em saúde pública para que os gestores de hoje possam se sentir confortáveis para atender a população. Uhum. E você falou dos secretários. Você conhece os secretários de todas as regiões serranas aqui? Sim. Eu trabalho no Consórcio Saúde da Mures, né, onde nós atendemos 28 municípios da região. Então, conheço todos eles, convivo com todos eles e sei do envolvimento de cada um para atender todo mundo. Que bom. Você é diretora executiva da Amores, né? Sou. Pode nos contar como é que foi esse processo para se tornar diretora? É um processo longo, na verdade. Vou te resumir a minha historinha profissional, na verdade, né? Eu sou fisioterapeuta, formada na Univale em Itajaí e iniciei minha carreira profissional como físio em Urupema, né? Onde eu entrei como substituta de um secretário e permaneci por um tempo. E aí eu descobri que era legal trabalhar com a parte administrativa, né? Sim. E aí eu digo que eu sou uma exceção da regra. Não que seja a única, mas o volume de fisioterapeutas hoje que trabalham na administração pública é bem pequeno. E aí eu gostei, né? Eu entendi que eu podia contribuir, que tinha muitas coisas que nós poderíamos fazer, que se tivesse envolvimento de toda a equipe a gente poderia produzir mais. E aí permaneci como secretária de saúde em Urupema por 8 anos. Posterior, eu vim para a Regional de Saúde em Lages, que agora já não existe mais a antiga Regional de Saúde, mas existe uma superintendência que é na mesma linha de cuidado. Depois disso, eu fui para a direção do Hospital Teresa Ramos, onde permaneci por 5 anos. Nesse meio tempo, aí, me especializei em saúde pública, em qualificação de gestão hospitalar, em gestão. E quanto mais eu estudo, menos eu sei, mais eu quero aprender. Né? Vocês vão ver a bagagem de vocês indiferente do que vocês decidirem fazer, meninas. Fazer o que gosta é muito bom. É muito legal produzir e você ter aquela química, sabe? De interagir. Mulheres e homens hoje têm que buscar o mesmo patamar, o mesmo padrão. Não existe mais aquela situação de que mulher não pode. Mulher pode sim.
né? Tem aqueles bordões, mulher pode estar onde quiser. Eu entendo que sim, que a gente pode produzir, que a gente tem condições, que a gente tem que buscar os nossos espaços, assim como os homens também, né? Há um tempo atrás, jamais a gente viria homens cozinhando, e hoje existe, né? Então não existe mais essa ferramenta especificamente para homem ou para mulher. A gente faz o que quer. Posterior, eu já desviei um pouquinho, né? Saindo da direção do Hospital Teresa Ramos, aí sim eu fui para o Tito Bianchini, né? Onde a gente fez aquela transição do Tito Bianchini para a UPA, né? Fizemos todas aquelas mudanças. O meu perfil de mudança é muito grande, porque não teve um setor onde eu passei que eu não mudei alguma coisa da estrutura física, que também é legal, né? A gente busca muito isso de melhorias. E eu entendo hoje que a gente tem que fazer padronizado, tem que ser bom para o prestador de serviço, tem que ser bom para a população e que todos os envolvidos consigam participar disso e gostem desse processo. Aí, saindo da UPA, eu fui convidada pelos prefeitos da Amures para que eu substituísse a Nalu, que estava em processo de aposentadoria. E desde então eu estou lá. Isso foi em dezembro de 2019. Já faz um tempo, então. Já faz um tempinho. Faz, meninas. Mas, em contrapartida, eu entrei em dezembro. Véspera de Natal, de Réveillon. Janeiro é tudo meio lento, né? O Brasil tem essa situação onde, culturalmente, são férias. Não coletivas, mas de muita gente, sim. E em seguida veio a pandemia. Exatamente. Sobre a pandemia, como que foi atuar na Amures, com todas as regiões, os municípios pequenos, né? Com a pandemia, com o coronavírus. Na verdade, o consórcio de saúde hoje, ele atua como consultas e exames. Nós somos facilitadores de serviço das unidades dos municípios, das unidades de saúde, o postinho, como muitos falam, né? Então, nós não estávamos na linha de frente hospitalar, em contrapartida, estávamos como braço do serviço público frente a uma pandemia que jamais na história a gente imaginou que fosse enfrentar, né? Então, foi desafiador, né? Até para desmistificar e conseguir dar suporte a todos os profissionais que estavam na linha de frente, mas nós superamos, né? Assim como tudo na vida a gente busca, tivemos perdas muito importantes, mas em contrapartida fortalecemos muitas situações e a gente segue nessa busca em melhorias, porque ainda assim existem algumas dificuldades, porém nós temos que desmistificar muita coisa. Sim. É tudo muito novo para nós, né? A pandemia veio para nos ajudar a melhorar, né? Tudo vem para ajudar a melhorar. Exatamente. Eu falo muito para a equipe em casa, onde eu tô. Ou a gente aprende, ou a gente ensina, mas tudo cresce. Esse fortalecimento, ele acontece desde que a gente entenda por que nós estamos vivenciando tudo isso. Nem tudo são flores, mas as flores vêm para nos ensinar. Sim, sim. E você estava falando sobre o que vocês fazem, o processo de consultas, né? Eu estava conversando com minha mãe, que ela também trabalha em uma prefeitura, e sobre as filas em hospitais de pessoas que vêm de fora para, tipo, na UPA, por exemplo. Teria como diminuir essas filas na UPA, por exemplo? Na verdade, essa situação de filas, ela é contínua, né? Sim. Então, a gente está sempre trocando. Eu falo muito também que a gente tem que trocar o problema. Permanecer com o mesmo me preocupa, né? Mas essas demandas, elas já vinham reprimidas. E na situação de pandemia, o foco foi único, exclusivamente, coronavírus. Sim. Então, eu falo até para os profissionais. Então tá, ninguém infartou, ninguém teve apendicite. A única coisa que permaneceu foi a obstetrícia, porque os bebês tinham que nascer, né? Então, a gente priorizou, enquanto profissionais da área, especificamente o Covid, mas o restante ficou de lado, porque os hospitais precisavam dar prioridade a esses pacientes internados. Então, essa demanda reprimida, ela permaneceu. E agora, nós precisamos dar um segmento. Como que dá um segmento se nós continuamos com os mesmos prestadores ainda, com os mesmos profissionais, os mesmos médicos, os mesmos técnicos de enfermagem, enfermeiros, físio, fono, TO, enfim. Então, como que a gente faz isso? Com novos profissionais, ampliando serviços e capacitando.
Eu acho que o ensino são portas que se abrem sempre. Existe hoje na nossa região educações permanentes onde a gente tem buscado fortalecer. Então eu entendo que sentar, conversar, dialogar, buscar estruturas que possam dar esse suporte para desafogar um pouco o nosso sistema seria um caminho. Mas ainda assim nós temos hospitais pequenos na nossa região que nós poderíamos aproveitar mais. Hoje nós focamos em 3 hospitais grandes da região, né? Então, são hospitais de Lages, né? O Nossa Senhora dos Prazeres, o Hospital Teresa Ramos e o Hospital Seara do Bem. E ainda temos clínicas privadas que dão um suporte bem importante. Mas ainda assim não é o suficiente. Porque a tabela do SUS hoje, infelizmente, ela está defasada há muito tempo. E não existe uma previsão. Olha, não sei se vocês acompanham, mas se fala em piso de enfermagem, estavam buscando isso, né? Frente ao Ministério da Saúde e a todo o envolvimento, gestores preocupados com os valores, mas ainda assim nós temos várias defasagens hoje, né? De piso salarial, de tabelas de procedimentos. Então, os valores hoje que são ofertados para cirurgias eletivas não interessam a médicos hoje que podem estar ganhando dentro do seu consultório privado, que o valor é muito maior. Né? Então nós temos que achar um equilíbrio, de novo, Sim. Tudo com equilíbrio, né? Mas em contrapartida eu acho que é uma situação bem importante que eu tenho buscado e tenho tido uma resposta positiva, que são médicos profissionais parceiros hoje do consórcio de saúde que estão entrando para produzir lá dentro, sabendo que os valores são menores que um privado. Então esse interesse de causas nobres tem crescido na nossa região e isso é muito salutar. Eu acho que a gente aprende muito com isso. E esses médicos de hoje, eles estão entendendo que se nós não somarmos forças, nós vamos perder a essência do serviço público. Ainda bem que isso está acontecendo. Sim. E é possível a gente ver que normalmente, ou nem tanto normalmente assim, uma forma mais de dizer, quando a gente vai na UPA ou em algum hospital, normalmente está faltando funcionários, né? Esse negócio que você falou sobre os médicos quererem ter mais uma clínica privada onde eles ganham mais, pode ser um problema? Pode ser por isso que está diminuindo tanto? Eu acho que as pessoas estão ficando muito doentes. Nós estamos trabalhando com uma patologia que se chama estresse, saúde mental, que é o mal do século. Das nossas conversas, e a gente tem buscado conversar muito sobre isso, os nossos antepassados não viviam essa loucura que a gente vive hoje, né? Os nossos antepassados chegavam no finalzinho de tarde, todo mundo sentava na beira da casa, tomava um chimarrão, todo mundo conversava, e deitavam cedo e iam dormir. Não existia essa tecnologia que existe hoje, sabe? Nós temos excesso de informações constantes e quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então eu entendo que a UPA hoje ela tem uma sobrecarga de pacientes que precisam de atenção dentro dessas patologias, mas muitas delas são desencadeadas pelo excesso de informação, o excesso de problemas mentais. Então, quando a gente está triste, a gente tem uma dor de cabeça, a gente não se alimenta direito, a gente não dorme direito, baixa a imunidade, né? Então eu entendo que a UPA hoje ela é um gargalo que a saúde mental poderia absorver muito e que nós poderíamos buscar, assim, num sonho de consumo, dentro de cada unidade de saúde, atendimentos, como seria há um tempo atrás uma proposta de trabalho da estratégia de saúde da família, fazer uma saúde com qualidade, porém preventiva, né? Hoje, infelizmente, a gente não faz isso. A prevenção, ela não acontece. Se ela acontece, é por vontade das pessoas e não porque a unidade de saúde consiga ofertar esse serviço. Por mais que eles queiram, a patologia, a cura desse paciente, ela é muito mais importante hoje que a prevenção, apesar de não ser. Mas a quantidade de profissionais hoje que atendem numa unidade de saúde, elas trabalham muito mais na parte curativa do que na prevenção. Que não seria o ideal, mas no momento é o que temos. Sim, e você estava falando sobre a rotina das pessoas. Na questão de trabalho, você agora na sua área de fisioterapeuta.
Você acha que, por conta do trabalho das pessoas no dia a dia, aumentou muito os problemas de repetitivos das pessoas? Aqui é o lei, né, que se fala. Sim. Mudaram muitas formas de se chamar, né? Sim. Mas aumentou sim. Vamos começar por nós, né? Celular, né? Cabeça baixada o tempo inteiro, né? A nossa postura de cadeira, a nossa ergonomia. Então, tudo isso com certeza mudou. Com certeza. Se nós não alinharmos, se nós não tivermos consciência de que o nosso corpo é o nosso maior tesouro, é o nosso maior patrimônio, muita coisa se perde, né? Desde água. Indicado tomar no mínimo 2 litros de água por dia. A gente toma? Vocês tomam? Não. Eu tenho um sério problema em tomar água, né? Pois que eu não mas queira. Por que a gente tem dificuldade de ter disciplina, né? A água não tem gosto, talvez, mas se a gente tiver que tomar um remédio depois, a gente toma. Sim. Vocês já viram alguma árvore com falta d'água, como ela fica bonita? Não fica, né? Não. Nós somos árvores constantes. Então, se a gente não se alimenta do jeito que precisa, se a gente não toma água do jeito que precisa, o nosso corpo não responde do jeito que precisa, né? São as consequências das nossas opções. E hoje a gente tá vendo mais vezes pessoas mais jovens com problemas físicos e doenças mentais também, né? Como tu disse. Exatamente. É isso que eu digo que a gente tem que construir hoje com crianças, com os jovens, vocês jovens, né? É necessário que a gente tenha bom senso, que a gente tenha coerência. Hoje em dia é muita informação. E assim, a internet ela é boa, mas ela é ruim. Você acha o que você quiser dentro da internet, mas você não tem certeza se é aquilo de fato e de direito. Que saudade que eu tenho de livros, né? Claro que a internet hoje é um livro constante que está na nossa mão. Mas em contrapartida, a gente tem que saber o que a gente está estudando. Se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim. Então a gente tem que ter, de novo, bom senso. Sim. Né? Sim. Fora que também, às vezes, a gente fica muito tempo na frente do computador, a gente vai se curvando a coluna, vai dando a dor, a gente vai se ajeitando, mas a gente não dá jeito de arrumar. Exatamente, a gente não levanta. Esse respirar fundo faz tão bem, né? Estímulo de pulmão, levantar, dar uma olhada lá fora. A gente tá no automático todo dia e eu tenho me policiado até nisso, sabe? Mudar a maneira como a gente encara as coisas é legal, sabe? A gente tem que começar a sair de casa por lugares diferentes, a gente tem que começar a observar as pessoas com outro olhar, a gente tem que ver o cachorro que tá ali não tá mais. Nós perdemos essa sensibilidade porque nós vivemos em função do tempo, né? Eu acho que isso a gente podia mudar. Eu tento fazer isso, eu tento ensinar pro meu filho que a gente não precisa seguir aquele mesmo caminho todo dia para ir para a escola, que a gente pode fazer outro caminho, que a gente pode ver outras coisas, experimentar novos sabores, né, novos bolos, como a gente estava falando agora há pouco, né? Sim. Então a gente tem que se permitir algumas coisas diferentes. Sim. Estímulo, né? Exatamente. Uma coisa que eu percebi, acho que o mundo inteiro teve essa percepção também, foi que pós-pandemia, as pessoas começaram a ter mais amor à vida, mais amor a tudo. Mas isso não durou muito tempo. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas já voltaram ao ritmo de ficar só no celular, ficar só no computador, ficar só em casa, só na TV. Que antes, quando o pessoal saía passear, tipo, respirar o ar do mundo, agora já tá voltando ao que era antes. Verdade. O que eu escuto também, sabe? Eu não tenho tempo para ficar com meu filho, não tenho tempo para sair com minhas amigas, não tenho tempo para fazer nada. Meu trabalho me consome o dia inteiro. Entendo. Hoje em dia a gente corre, né? E esse corre, ele é necessário. Em contrapartida, a gente tem que se permitir algumas coisas. E falar de amor faz bem para todo mundo, né? Todo mundo tem um amor, mesmo que seja, né? Mesmo que seja por dinheiro, por carro, seja o que for, mas o amor que a gente tem todo dia quando a gente acorda, que a gente se olha no espelho e tenta pensar positivo, eu acho que é válido, sabe? Se a gente não se ama, a gente não consegue produzir como a gente deveria, né? Se a gente não se ama, a gente não consegue amar as outras pessoas como elas merecem, né? Então, mais amor, por favor, eu acho que é necessário. O mundo precisa disso. A gente tem que buscar e se perdeu em algum momento isso. Nem tudo é correria, nem tudo é dinheiro.
a essência que nós temos desde pequenos, que a gente aprendeu dos nossos pais, ela tem que ser fortalecida cada vez mais, sabe? Tem uma coisa que eu tento passar para o meu filho também, que é muito importante, que é caráter, hombridade, respeito às pessoas, indiferente de quem for, como for, respeito é crucial, né? E eu brinco muito que nós temos 2 ouvidos, né? Então a gente tem que aprender a ouvir. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, porque todo mundo tem problema, né? Mas tu já parou para pensar que essa pessoa também queria te falar alguma coisa? Sabe? Você sugou a energia dela, você falou muito e você escutou o que ela tinha para te falar? Então tudo isso é necessário, sabe? Em muitas reuniões, às vezes eu me calo, eu preciso filtrar o que vem. Nem tudo a gente precisa rebater a ferro e fogo no momento imediato. A gente consegue construir uma proposta de melhoria no outro dia. Travesseiro é um ótimo conselheiro, adoro. Então, se você não consegue resolver naquele dia, deita e dorme, porque você filtra, sabe? Você equilibra a energia, no outro dia você acorda, vai com um pensamento diferente. E talvez esse pensamento diferente é que vai fazer a diferença, né? Tudo que a gente faz com bom senso flui melhor. Sim. Você estava falando sobre a criação que você dá para o seu filho, né? O seu modo de criação foi diferente do que eu recebi, o que você está dando para o seu filho. Você acha que sua infância te ajudou a ajudar o seu filho a se tornar um homem melhor? Sem dúvida. Eu agradeço todos os dias pelos pais que eu tive, né? Meu pai já é falecido. A minha mãe é extremamente amorosa e presente em minha vida. Então, família é base, né? Família é base de tudo. Nem sempre a gente nunca vai ter a família perfeita, mas a gente tem tanta perfeição na família que a gente tem que começar a cultivar essas coisas, né? Então, meu pai era uma pessoa que me ensinou a enfrentar os desafios. A vida não é feita de flores, simplesmente, né? Os desafios são constantes. A parar numa sinaleira e, de repente, chegar um senhor brabo porque ele queria ter passado no amarelo e você freou antes, ele não pôde passar. Então, a gente tem que ter diplomaticamente essa consciência, né? Não é agredindo que a gente vai conseguir respostas boas. E isso eu tive o privilégio de aprender com meu pai. Ele tinha os momentos enérgicos dele, levei os cascudos que eu tinha que levar, né? Mas eu acho que todo mundo em algum momento consegue aprender, sabe? Essa bagagem a gente tem que agradecer. E tenho certeza que a gente sempre vai ter alguma coisa para agradecer. Dia após dia, a gente sempre agradece. O ruim é que a gente tá mais acostumado a reclamar do que agradecer, né? Tem muita reclamação e pouco agradecimento. Pois é, mas é a rotina que nos faz isso, né? Sim. Se a gente parar para observar tudo que a gente faz num dia, a gente nem consegue lembrar o que a gente começou a fazer. Se a gente parar para pensar o que vocês almoçaram ontem, vocês lembram? Sim. Não. Mas tem gente que não consegue. Por quê? Porque tá no piloto automático, né? Tem que fazer isso, tem que ir no banco, tem que não sei o que. Apesar de que hoje o celular ajuda, facilita. Mas facilitou em algumas coisas para aumentar a nossa carga de serviço para outras coisas, né? Então, tem que gerenciar, meninas, não tem jeito. Sim. Né? Essa parte de gerenciar é necessária. E ainda assim, pelo fato de ser mulher, que a gente dá um jeito, a gente resolve, nós ainda temos casa, temos mercado, né? Nós somos vaidosas, a gente gosta de fazer a unha, a gente gosta de cortar o cabelo, a gente gosta de inventar alguma coisa no cabelo. Então, a gente tem que se ajustar. Né? Sim. Se vira nos 30. Vamos lá, vamos dar um jeito. E na sua profissão como mulher, você acha que é difícil? Sofre preconceito, não sofre? Sim, muito. Desde o início. Ser chefia enquanto mulher não é fácil. Jamais corri. Tive momentos de ir para casa triste, chateada, chorando. Cansei de voltar de Florianópolis, de viagem, de reuniões, extremamente ofendida. Mas aí o travesseiro me ajudava, me aconselhava. No outro dia eu estava firme e forte de novo. Eu tive momentos onde eu participava de reuniões onde só tinham homens mais velhos que eu,
com um empoderamento muito acima do que eu previa, né? Então, eu, nos primeiras 2 reuniões, entrei mudo e saí calada, né? Mas aí, na terceira reunião, eu achei que eu podia falar o que eu pensava. E aí, na quarta eu fui, na quinta eu fui. E nas próximas, eu discutia de igual para igual. Tanto que um dos diretores dizia assim, lá vem a Lagiana faca na bota, né? Mas, e aí eu brincava, disse, não, doutor, o senhor tem que me entender. Cada região tem a sua particularidade, a gente tem que respeitar. Não é sendo faca na bota, muito pelo contrário. Estou trazendo situações onde, junto com a equipe, a gente possa melhorar. Né? Porque eu continuo acreditando que juntos a gente soma forças, que a gente consegue buscar caminhos, que a gente consegue pensar de uma maneira melhor. Cada um de vocês dá uma opinião diferente, eu tenho certeza que o grupo de vocês produz muito mais, né? Então, cada um tem os seus limites, em contrapartida, tem as suas vocações. E é isso que a gente tem que respeitar, né? Somando tudo isso, dá uma produção excelente. Ali você comentou que já participou de reuniões só com homens, né? Alguma vez você já foi calada por algum deles enquanto ia falar? Muitas. Mas sempre que eu tinha certeza do que eu estava falando, eu rebatia. Tive situações também que eu achei que não valeria a pena responder. Uhum. E para minha saúde mental, me preservei e não respondi. Entendi. A nossa intuição, mulher tem uma intuição muito forte, né? E aí eu pensava assim, mas eu vou ficar discutindo? Eu não vou, porque isso não vai me dar nada de produtivo. E então, tá bom, tá tudo certo, você tem razão. E eu continuava com o meu pensamento, porque isso não ia afetar o propósito do que a gente estava conversando. Em contrapartida, me fazia mal, mas eu conseguia resolver de outra maneira. Então, tem momentos, meninas, que a gente tem que ser sábia. Silenciar não significa se oprimir, muito pelo contrário. Tem momentos que o silêncio define tua inteligência. Não vale a pena bater de frente com quem não merece. Sim. Não sei nem o que falar agora. Muito bom. Assim, você estava falando sobre, no início, você ter sofrido bastante, um certo preconceito. Hoje em dia, que você já tem um certo reconhecimento, você acha que continua ainda, você sente, mais, tipo, dá de identificar melhor ou eles disfarçam? Sempre dá de identificar. Sempre dá de identificar. E a gente chega sempre rindo, sempre tranquila. Em contrapartida, né? Eu gosto de ler algumas coisas e aí, assim, o fato de eu ser simpática não significa que eu seja burra, né? Então, você sempre vai identificar. E aí, hoje, eu tenho uma postura diferente. Eu identifico, eu entendo e eu sei até onde eu posso ir. Claro que tem situações onde o respeito é crucial e eu digo que isso é importante, né? Mas, até aquele limite. Não se passe comigo porque eu vou te frear. Sabe? Sim. E eu sei fazer isso gentilmente. E é isso que eu digo que a gente tem que ter. Na categoria a gente resolve muita coisa, né? A vida me ensinou isso. Foi legal. Eu já aprendi muito, mas eu sei que eu tenho muito mais a aprender. E quando passa alguma situação, eu digo, meu Deus do céu, que absurdo. Mas eu me superei. Aí eu tenho orgulho de mim mesma. Tem que ter, está certo? Tá certíssima. Tu tem bastante colegas mulheres? Por todos os lugares onde eu passei, eu sempre tive mais colegas mulheres do que homens, né? Uhum. E eu sempre busquei fortalecer, indiferente de que hierarquia tivesse, né? Todos são importantes, cada um dentro da sua qualificação, do seu serviço, da sua produção dentro da instituição que eu passei. Sempre foi muito legal isso. Claro que você ser chefia, nem sempre você é bem vista, né? Sim. Eu sempre falo que nós éramos colegas onde eu passei e hoje onde eu estou, mas nem sempre eu vou pedir alguma coisa para essa pessoa que vai fazer com que essa pessoa se contente, né? Nós corremos contra o tempo. Trabalhar com saúde pública hoje é imediato. Então chega um município e me pede assim, Beatriz, eu preciso que você faça um mutirão de consultas em oftalmologia.
E aí lá vai a equipe inteira buscar para que os profissionais consigam fazer esse mutirão. Então hoje o consórcio de saúde pós-pandemia ele tem uma outra visão. Nós trabalhamos, se precisar, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo e feriado. Né? Eu digo que nós já chegamos num momento onde Lages não é mais pequeno. Lages teve um período onde era uma cidade pequena interiorana. Eu não considero mais isso. Então hoje nós somos uma região onde a saúde ela cresceu muito. Nós temos clínicas hoje que superam grandes cidades. Então nós somos privilegiados hoje. Que bom que esses profissionais vieram para a nossa região e investiram aqui. Então o consórcio de saúde hoje tem um compromisso moral de manter esses profissionais para que eles cresçam e consigam atender a nossa população como merecem. Né? Isso é muito legal. Sim. Lages, querendo ou não, se tornou o polo para a região serrana, né? Muitas pessoas vêm para a cidade procurando algo melhor, em busca de algo melhor, né? Sim. Lages hoje é o centro, né? Mas municípios pequenos já conseguem crescer. De um tempo para cá, a gente começou a credenciar psicologia, fonoterapias, sabe? Em municípios menores, a gente consegue já gerenciar isso. Então, algumas regiões, alguns municípios não trazem mais o paciente de ônibus, de van para Lages, para ser atendido aqui. Alguns municípios hoje já conseguem fazer o serviço no próprio município. Isso é ótimo. Né? A intenção é que cada município consiga agregar valores para que a gente evite esse transporte contínuo, né? Ainda assim, me preocupa porque estar na estrada, em BR, é complexo demais, né? Vira e mexe a gente vê acidentes e as pessoas ainda na pressa, né? Na angústia de ganhar alguns segundos, alguns minutos lá na frente, acabam sendo imprudentes e aí as fatalidades vêm. Né? Então, se a gente puder manter esses pacientes no próprio município, é bom porque nós economizamos o dinheiro público, é bom porque esse paciente não precisa se deslocar e perder tanto tempo assim para chegar até a consulta, é bom para o prestador que é daquele município, que tem os familiares lá e que conseguiu retornar para a sua cidade, que era pequena, mas que agora consegue atender a demanda. Né? A gente vê isso em muitos lugares hoje, então isso é válido. Né? São os jovens de hoje entendendo que o legal não é ir para a metrópole, não é ir para a cidade grande. São os jovens entendendo que nós conseguimos trabalhar, nós conseguimos nos estabilizar profissionalmente em municípios menores. Né? As nossas origens junto da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, tios, família. Que coisa boa que é, né? Chegar no final da tarde, todo mundo se reunir, ao final de semana. Então tem coisas que são impagáveis. São valores, né? Sim. E de tudo que você já conseguiu conquistar na sua vida, qual você acha que foi sua maior conquista? Maior conquista, meu filho, sem dúvida. Mateus significa presente de Deus, né? Então, ele veio para me ensinar. Né? Eu aprendo com ele o tempo inteiro e eu tento ensinar algumas coisas para ele. Mas, sem dúvida, a maternidade faz com que a gente amadureça, com que a gente cresça, supere desafios constantes, né? Porque você acaba voltando a estudar de novo, você acaba superando seus desafios de novo, você acaba gostando de futebol se precisar, tu se envolve para brincar de alguma coisa. No momento estamos em figurinha de Copa do Mundo. Mas ele chega, assim, o meu, né? Mas eu acredito que isso é para todo mundo. Teve um episódio que a gente foi viajar e ele queria muito ir numa tirolesa que não era tirolesa, era um negócio que ficava pendurado lá. Eu disse, nossa filho, mas como é que eu vou deixar você ir sozinho? Disse, tá, mãe, então vamos comigo. Aí lá fui eu, né? Então, até isso a gente se supera. E eu fui e eu morri de medo, mas depois eu gostei e deu vontade de voltar. Então, tudo isso a gente aprende. Isso sim, é legal, né? Filhos nos ensinam. Irmãos também ensinam, né? Família ensina o tempo inteiro, ou a gente ensina eles. Mas existe essa troca é crucial para que aconteça. Sim. E você acha que o seu filho, ele te ajudou de algum modo na sua área profissional? Sempre ajuda, né? Sem dúvida. E aí, assim, eu enquanto fisioterapeuta, quando ele começou a engatinhar, aí
eu olhava, eu corrigia, eu tentava ensinar a engatinhar e queria botar no andador, que o fulano de tal tá andando no andador. Disse, não, pelo amor de Deus, não bote no andador, que senão vai ficar com as perninhas tortas. Então, em alguns momentos, a profissão, ela agrega com a mãe, né? Mateus, vai alongar, filho, você tá ficando mais abaixado. Então, até hoje, tudo isso a gente agrega, né? Tudo isso a gente tenta conciliar. Mas é uma tarefa difícil, constante, porém uma delícia. Que bom. É um misto de amores. Sim. Né? Então, essa história de o andador entortar as pernas. Mas é que assim, ó... A criança, quando ela começa a engatinhar, ela senta em W, né? Sim. As perninhas para trás. E aí você tenta tirar de algumas posições para organizar, né, fisicamente, porque a criança é continuamente, né, em crescimento, e aí a parte óssea cresce com a parte muscular, é fato. Então a gente tem que estimular de alguma maneira essas crianças, né? E aí você tem que tentar manter uma postura, apesar de que fisiologicamente isso acontece, né? Naturalmente isso acontece. Mas aí tinha algumas coisas que eu tentava segurar no Mateus, assim, que eu via que ele estava fazendo de errado, a postura errada, brincar errado. Então tinha alguns momentos que eu me tornava uma mãe neurótica, fisioterapeuta, para tentar frear, sabe? Mas eu acho que deu certo. Sem contar alongamento, que é eterno, né? Que a gente deveria fazer todos os dias e a gente não faz. Mas eu faço muito raramente, mas não me orgulho disso. Nossa, que bom, raramente não. Eu não me orgulho disso. Então, são coisas simples que a gente deveria fazer todos os dias, a gente não faz, né? Alongar, respirar fundo, tomar água, fruta, verdura, né? Coisas simples, fáceis. Por que a gente dificulta tudo isso, né? É muito mais fácil ter uma alimentação saudável. É muito mais fácil a gente comer uma maçã, uma banana, uma verdura do que fazer um brigadeiro, né? É que a gente não pensa no lá pra frente, né? A gente pensa no agora eu tô com vontade. Exatamente. Mas açúcar e sal são prejuízos constantes pra gente, né? Sim. Mas aí é o equilíbrio de novo, né? Bom senso. Sim. Mas é uma delícia também. É bom, mas é ruim, mas é necessário às vezes, né? Mulheres com hormônios à flor da pele, no momento, precisam de um chocolate. Às vezes, né, é necessário. Mas a gente gerencia, né? Naquela uma vez por mês é bem necessário. Com moderação, né? Exatamente. Mas, pois é, então, se a gente... olha só, uma vez por mês, né? Se a gente puder conciliar atividade física, uma alimentação adequada, água em uma quantidade ideal, a gente ameniza se uma vez por mês ter síndromes de TPM constantes, assim. A gente consegue aliviar tudo isso. Sabe? O fato de a gente estar em TPM, a gente quer doce, mas se a gente consegue mudar algumas rotinas nossas, a gente consegue amenizar tudo isso. Isso é legal. Sim. Né? E em grupo melhor ainda, né? Reúne mais 5 amigas, 2 amigas, vamos caminhar hoje. Vamos começar hoje com 30 minutos. Amanhã é 40. Essa semana vamos fazer 30. Também outra coisa que eu falo muito, né? Não seja radical. Desculpe. Quero emagrecer tudo em uma semana, né? Vamos fazer o regime do abacaxi. Regime de não sei o que. Não adianta, sabe? Se você fizer com cautela, você perde, você fortalece a musculatura, você consegue caminhar e dá tudo certo, né? Sim. De novo, se você usar equilíbrio, dá tudo certo. Sim. Né? Sobre a fisioterapia. Quando você trabalhava nessa área em específico, você gostava de atender um público-alvo específico ou não? Na verdade, eu sempre gostei de atender as pessoas, sabe? Cada um com as suas particularidades, mas eu entendo que até na profissão a gente tem uma troca, né? Eu fazia o tratamento e eu sempre ganhava alguma coisa. Né? Não falo ganhar de dinheiro, não é o dinheiro. Ganhava a experiência de alguém, de uma vozinha que me contou alguma coisa legal, de uma criança que passou a sessão inteira rindo pra mim. Então, tem coisas que são impagáveis, né? Tem valores que são impagáveis. Eu acho que a vida passa tão rápido que se a gente não valorizar até o nosso trabalho, até o que a gente aprende, até o fato de eu estar aqui hoje, né? Perde a essência da coisa, né?
Então, a proposta é valorizar o que a gente tem. E outra coisa que eu aprendi também, que eu tive momentos na minha vida que eu disse, meu Deus do céu, poxa, mas eu faço tudo tão certinho, sabe? Eu trabalho, eu cuido do meu filho, eu honro tanta coisa, por que isso está acontecendo comigo? Né? Mas aí depois vai lá pro travesseiro, deita, dorme, no outro dia acorda de novo e diz, tá, mas eu tinha que passar por isso. A vida não é fácil. Nós estamos aqui para amadurecer, nós estamos aqui para crescer, cada um no tempo certo, na idade que vocês estão passando, vocês têm um tipo de problema, na minha idade eu tenho outro tipo de problema, mas cada um tem as suas conquistas, as suas vitórias, as suas decepções, e isso faz com que a gente cresça, né? Então, está tudo acontecendo como tinha que ser. Não adianta a gente implorar, cada um dentro da sua religião, por favor, me ajude a acontecer tal coisa. Claro que é legal, mas eu entendo que vem tudo escrito já, sabe? Uhum. Claro que a fé remove montanhas, sim. Eu acredito, eu tenho muita fé. E eu acordo todo dia de manhã agradecendo e eu fortaleço a minha vontade de que as coisas aconteçam. Mas eu entendo que já vem escrito tudo isso. Né? Quando eu perdi meu pai, eu disse, poxa, jovem, 57 anos, com muito por produzir, muito por fazer, uma alegria de viver incrível, ele era entusiasta, ele adorava fazer coisas novas e para ele não tinha tempo ruim, assim, sabe? Acelerado no tempo dele. E de repente ele faleceu. Eu perdi ele véspera de Natal. Véspera não, dia 26 de dezembro. Ele faleceu. E aí teve um momento que eu me revoltei, sabe? Alguns dias eu disse, não, mas espera aí. Eu tenho que agradecer pelo tempo que eu fiquei com ele. Né? Eu tenho que agradecer por tudo que ele me ensinou. E é isso que a gente tem que entender, né? Cada um no seu tempo, no seu momento, mesmo no luto, mesmo na dor. Eu aprendi muita coisa, né? Então, seguir, aprender, ensinar, crescer é necessário, né? E a gente pede ajuda, né? A gente reza, a gente acredita, mas eu entendo que já vem mapeado muita coisa. A maioria das coisas vem. Sim, né? tipo um destino, né? Tem os caminhos certos pra você seguir. Mas aí entra o livre-arbítrio também, né? Sim. Tu tá ali numa faixa para pedestre, tu sabe que a faixa de pedestre vai deixar você passar. Mas tu não vai passar se tá vindo um monte de carro, né? Aí é o livre-arbítrio. Bom senso, né? A faixa de pedestre diz que você vai passar ali, que você vai estar mais segura, porém não vai te dar 100% de segurança. É isso que a gente tem que entender. Né? Sempre haverá dois caminhos, né? Sempre haverá. E a gente vai fazer de tudo para fazer da melhor maneira, mas nem sempre vai acontecer da melhor maneira, porque talvez a melhor maneira que a gente achava que era, não era o que estava escrito para nós. Sobre, de novo, voltando à fisioterapia, teve algum caso que você atendeu e que era tipo... Como posso explicar? Algum caso em específico que te deixou um pouco pensativa sobre o caso? Tipo, se machucou de tal jeito? Alguma coisa nesse sentido? Muitos. Nossa. Muitos desafiadores. Perdi muitos pacientes, assim, que... eu perguntava, mas por que tão cedo, né? Por que aconteceu de tal maneira? O que eu posso fazer para melhorar? Eu tive muitas situações onde eu pensava assim... O que eu posso fazer para amenizar a dor desse paciente, mesmo sabendo que ele tá se indo, que o tempo dele tá acabando aqui na Terra, né? Então, teve muitos momentos onde eu me questionei, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Não é receita de bolo, não existe receita de bolo na fisioterapia. Né? Claro que tem as patologias, tem os protocolos de atendimento, mas cada um tem a sua particularidade. E tem muitas situações onde a gente se torna psicólogo nesse processo, né? Porque a gente atende o paciente e, de repente, esse paciente desencadeia um processo que está muito angustiante na vida dele, porque o cachorro morreu, porque tem dificuldade de conversar com a mãe, e aí você acaba entendendo tudo que ele precisava falar, e aí você acaba sugerindo algumas coisas, se torna mais psicólogo também. Mas tudo são experiências, né? O que a gente não pode fazer é se fechar. O que a gente não deve fazer é achar que tudo tem que ser somente daquele jeito. Nós somos testados o tempo inteiro, né? Então, cada momento, cada paciente, cada situação é uma maneira de conduzir. Uma dúvida que surgiu agora na minha mente foi...
Por exemplo, uma pessoa que tem câncer e aconteceu alguma coisa, a fisioterapia também ajuda? Sim, sim. Claro que tudo vai depender da patologia, mas existe hoje a fisioterapia paliativa, né? Onde a gente dá conforto a esse paciente, onde a gente consegue amenizar algum sofrimento, né? Até a maneira como a gente ajusta esse paciente na cama. Às vezes tem secreção demais, a fisioterapia respiratória ajuda, né? Então, hoje em dia existe a fisioterapia paliativa, onde dá esse suporte sim, e ela é bem interessante. Existem vários profissionais hoje que estão buscando a fisioterapia dentro da oncologia, a parte oncológica, né? Esses profissionais multiprofissionais. Então, apesar de a oncologia ser muito alta, hoje o índice de pacientes ser muito alto, nós temos muitas respostas positivas e temos muitos pacientes que se curaram e hoje vivem uma vida normal, né? Então esse rótulo também eu entendo que a gente tem que cortar, sabe? Nós temos profissionais tão qualificados e tão comprometidos com a vida, né? E que a ciência ela evoluiu tanto também, tem tantos medicamentos, tem tantos tratamentos que a gente consegue dar um suporte e fazer um tratamento digno. Então a gente tem buscado algumas alternativas. Mas o câncer, ele tem várias buscas, né, do porquê aconteceu, né? A parte preventiva é crucial hoje, se nós pudéssemos estar se cuidando, se nós pudéssemos estar fazendo exames constantes, uma vez por ano. Olha, nós estamos no setembro amarelo, né? Onde, infelizmente, o índice de suicídio é grande, que me assusta muito. Saúde mental, voltamos lá naquela situação de saúde mental. Nós temos o Outubro Rosa, onde previne câncer de mama, útero, né? E nós temos o Novembro Azul, né? Onde é focado aos homens. Então, se a gente pudesse, uma vez por ano, parar, ter a consciência de que meu corpo, o meu aparelho precisa de manutenção, se a gente leva o carro para fazer manutenção na oficina, por que nós não podemos ir? Né? Então, se a gente tivesse consciência disso, eu tenho certeza absoluta que nós amenizaríamos muita coisa. Né? Então, uma vez por ano a gente tinha que parar e fazer um check-up. A unidade de saúde hoje ela consegue dar o suporte. A gente não precisa estar indo na unidade de saúde sempre, né? Os nossos ancestrais, eles tinham uma dor de cabeça, eles tratavam com um chazinho, né? O intestino não funcionava, tomava outro chazinho, mudava a alimentação, vinha mais fruta, vinha mais verdura. Então, tem algumas situações que a gente consegue amenizar com a parte mais natural, que é legal. Hoje em dia se fala muito em terapias alternativas, né? Cromoterapia, reiki, acupuntura. Por que não? Né? A gente pode usar isso. A gente tem que trabalhar. A gente tem que buscar maneiras menos agressivas de cuidar do nosso corpo. Isso também é legal. Ali que tu comentou sobre o Novembro Azul, que é o mês mais focado em homens, né? Geralmente os homens têm vergonha de ir ao médico para se consultar, fazer exames, normalmente exames de próstata, eles têm vergonha. Isso pode gerar um problema, né? Pode gerar uma doença e não tratar por causa de vergonha. É que os homens são muito... como é que nós vamos dizer? Tudo eles tiram sarro, né? Tudo eles brincam, tudo se torna piada. Não que mulher não faça, né? Mas homem é mais, né? Você falou uma frase mal feita, tá lascado, né? Desculpa a expressão, mas se você conjugou alguma coisa errada, botou um verbo num lugar errado, ele já vem um segundo plano de alguma coisa e já vira sacanagem pra todo mundo. Né, meninos? A mente de quinto ano, né? De quinto, de sexto, de pós-formado, homens numa roda de conversa, homens no futebol. Então, existem algumas culturas que a gente tem que mudar. Assim como a mulher, né? A gente não tem que ter receio, a gente tem que preservar o nosso corpo. Claro, as brincadeiras acontecem, mas assim, a gente não precisa sofrer com as palavras não ditas de uma maneira certa, sabe? Eu não sei, meninas, mas assim, eu tinha um tempo onde eu tinha vergonha de sair na rua de chinela de dedo,
eu tinha vergonha de ir em tal lugar descabelada, sabe? Não que a gente tenha que sair assim, né? Mas a gente tem que construir propostas de viver de uma maneira melhor. A gente não precisa sofrer com esse preconceito. A gente pode sair do jeito que a gente quiser, desde que a gente respeite alguns limites, né? E os homens da mesma maneira, né? Tem que fazer exame? Tem que ir lá? É constrangedor? Não precisa ser. É um exame como a mulher faz sempre. Então, a mulher ela faz lá um exame ginecológico de tanto em tanto tempo, depois que ela se torna mocinha, que ela tem a primeira menstruação, ela tem alguns ajustes de conduta que ela precisa melhorar, ela precisa se adaptar, né, ao novo corpo, às novas vontades, aos hormônios, e os homens da mesma maneira. Então, essa situação de que tudo é vergonhoso não é, só que a gente só aprende isso com a maturidade, né? No tempo de vocês, hoje tudo é vergonhoso, porque existe, né, essa risada o tempo inteiro, existe essa sacanagem que a gente em alguns momentos chama de bullying, infelizmente isso acontece, né? Porque a gente não consegue administrar essa insegurança que a gente sente. Quem dera nós pudéssemos viver o primeiro, segundo, terceiro ano com a idade que a gente tem hoje, a idade e o pensamento que eu tenho hoje, né? Uhum. Mas tudo é um crescimento. Cada um cresce da maneira como se direciona, como se permite, né? Por isso que eu digo muito, meninas, esse tabu, a gente não precisa ser refém desse bullying, desses tabus. Ser gordinho, ser menos gordinho, ser mais alto, ser mais baixo, não precisamos disso. Cada um tem a sua essência, tem o seu valor, eu digo que a gente se olha no espelho todo dia de manhã e a gente tem que ter uma alma preparada para viver, sabe? A gente tem que se permitir isso. A gente não precisa ser refém da vontade dos outros. A gente tem que se olhar no espelho e dizer assim, poxa vida, não preciso da opinião de ninguém. Eu faço o que eu quiser, né? Respeitando o bom senso. Se a gente viver pela base dos outros, a gente não vive a nossa vida, né? Somos escravos. Sim. Né? E aí a gente desrespeita as nossas vontades. Sim. Que não é legal também. Se a gente tem vontade de fazer alguma coisa, se não for agredir a vida de ninguém, se não for fazer nada de errado, né? Dentro do bom senso, tem que fazer. Sabe? Eu tenho vontade de viajar esse final de semana sozinha. Eu vou. Sabe? A gente tem que superar as nossas vontades. Sabe, a gente tem que se permitir isso. É isso que faz a vida valer a pena, sabe? Tem que ter a química da coisa. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não temos que passar sendo mais um. Nós temos que produzir da melhor maneira. Indiferente se é profissionalmente, se é em casa, se é com os amigos, né? Ter essa proatividade, assim, tá na rua. Poxa, tá vendo um velhinho passar com dificuldade? Ajuda. Qual é o problema? Vamos se ajudar, porque um dia a gente também vai ser velhinho. Não faça para os outros o que você não quer que aconteça contigo. Sabe? Se coloca no lugar da pessoa que dá tudo certo. Então, Beatriz, eu acho que nossa conversa tá muito boa, mas a gente vai ter que encerrar. E a gente quer te agradecer por ter aceitado o nosso convite. E te agradecer pela mensagem que você passou pra gente hoje de confiança, de... Tudo que você falou a gente vai levar em consideração. E eu espero que o pessoal que tá nos escutando ou assistindo também leve em consideração tudo que tu falou. Foi muito importante. Obrigada. Mas antes de a gente terminar, você gostaria de falar mais alguma coisa? Acrescentar algo? Acrescentar algo, meninas. Agradecer pelo convite. O fato de poder estar aqui hoje, eu acho que me enriquece também. Como eu falei, eu acho que tudo é crescimento. E se permitam viver, sabe? Um dia por vez, não crie expectativas do futuro, vivam agora. A gente consegue ser feliz hoje, indiferente do problema que a gente tem, sabe? A gente tem que buscar ser alegre, a gente tem que transmitir essa energia boa que a gente tem. O mundo é feito de energia, né? Então, se a gente acreditar, se a gente se permitir, eu acho que o mundo se torna melhor. Talvez para alguns, né, falem, a Beatriz é otimista demais, a Beatriz acredita em tudo, a Beatriz é inocente demais. Não, eu tenho plena consciência de que o mundo é difícil, que as coisas não são fáceis como a gente gostaria, mas a gente tem que tentar mudar. A gente tem que investir nas pessoas, nos nossos filhos, nos nossos vizinhos. Por que não? Vamos tentar mudar esse mundo. Esse mundo tá cheio de maluco. Vamos acreditar no que a gente pode fazer, sabe? Não vamos ser refém do sistema.
Vamos se permitir transformar ideias, opiniões, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer a diferença. Cada um dentro das suas possibilidades, assim como os nossos ancestrais fizeram. Eu acho que a gente tem que plantar, sabe? A gente tem que fazer valer cada minuto que a gente está aqui. A gente quer agradecer pelo espaço da RC7 que nos liberou para gravar aqui. E então é isso. Até a próxima, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.